estava mês passado em Campinas pregando em uma igreja, e quando passava em uma avenida com um amigo, eu vi um livro, era esse livro, ele estava no meio da avenida e carros passando por cima e para baixo ali, algo estranho, um livro, Bíblia no meio da avenida e carros passando. E eu sou de uma época que quando a gente deixava a Bíblia cair no chão, a gente pedia perdão. Perdão, Senhor. Não sei se alguém viveu algo semelhante a isso. E a gente pedia perdão quando a Bíblia caía. A gente foi ensinado a isso. Não estou dizendo que isso mudou, era uma reverência impressionante que a gente tinha. E a gente carrega isso. Eu sou filho de pastor, eu nasci na igreja. Quer dizer, na hora da escola dominical, minha mãe deu uma saidinha, foi lá, depois me voltou, me deixou ali no banco com os papéis riscando e continuou pregando. Enfim, claro, exagerei. Mas eu quase que nasci na igreja. E meus pais são pastores também. E quando eu vejo assim a Bíblia jogada, eu acho que a maneira como a gente foi ensinado a lidar com a Bíblia, isso pega, isso inquieta a gente. Eu vi essa Bíblia e falei, cara, por favor, se não for pedir demais, faça um retorno, eu queria pegar aquela Bíblia. E, enfim, eu estou com essa Bíblia. Essa Bíblia estava no meio de uma avenida e carro passando para cima e para baixo ali, por cima dessa Bíblia. Essa Bíblia estava perdida. Eu acho legal que as pessoas sempre deixam um telefone, um contato. Tinha um contato aqui, de fato tem. Tentei ligar várias vezes, ninguém atendeu. Eu não sei se essa Bíblia foi lançada, se foi esquecida, se foi perdida. Mas, enfim, ela estava perdida. Onde? No meio da avenida. Mas eu descobri também, lendo essa própria Bíblia perdida, que não foi a única vez que uma Bíblia foi encontrada, uma Bíblia perdida. Abra a sua Bíblia no livro dos Reis. Existem muitas histórias interessantes. Vou pegar um recorte aqui de uma das histórias dos reis e reinados. Eu vou ler o livro do Segundo Reis. Livro do Segundo Reis, ou Segundo Livro dos Reis, capítulo 22, verso 8. Obrigado. Quando você abre, deixa eu tentar situar aqui com alguns que talvez não tenham o hábito de ler a Bíblia como todos, ou a maioria talvez tem. A Bíblia tem 66 livros e ela é dividida entre Antigo e Novo Testamento. Isso praticamente, acho que a maioria talvez saiba disso. Tem outro detalhe, além da divisão de Antigo e Novo Testamento, ou seja, 39 livros do Antigo Testamento, mais os livros do Novo Testamento, 27 livros, os demais também são divididos, ou seja, livros, o Pentateuco, por exemplo, os primeiros 5 livros da Bíblia, depois os históricos, livros poéticos e por aí vai, livros dos profetas. E eu estou em uma parte da Bíblia, na parte do livro dos reis, que é a parte histórica, ou seja, narra a história dos reis de Israel, e que inclusive houve um determinado momento da história que houve uma divisão de reinos, ou seja, reino sul e reino norte, reino de Judá e reino de Israel. E eu vou trabalhar com alguns reis que ficaram liderando na parte sul, ou seja, na parte de Judá. E isso começa com a morte de Salomão, essas divisões, e nessa parte, nesse contexto que a gente vai conversar agora, nesse recorte de história, reporta alguns reis. E entre eles, o primeiro que eu vou citar aqui, Josias. Depois a gente vai descobrir mais quem é Josias. Mas é nesse período de Josias, um período muito especial. E permita-me dizer, eu acho que é um momento muito parecido com o nosso momento, o momento que o Brasil vive também. E no capítulo 22, 8, acontece algo muito interessante. Por isso que eu disse que não foi a primeira vez que um livro foi encontrado. E esse texto fala de um livro perdido. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã. O que ele disse? Alguém me ajuda? Achei o livro. Tudo bem. Se eu achei o livro é porque ele estava perdido. Se eu encontrei, é algo diferente que acontece aqui. Espera aí, algo chamou a atenção. O livro. Ou seja, não é algo que estava com a gente no dia a dia. Eu encontrei com o livro. O livro estava perdido.
Diferente do primeiro livro aqui, embora estou falando do livro do Senhor, este livro estava perdido onde? Na avenida. E a gente leu de um livro perdido onde? Estranho, mais estranho. Como pode um livro perdido na casa do Senhor? Me parece que não é de se estranhar que este livro, na maioria das vezes, quando eu falo isso em alguma igreja, qualquer que seja, é que me parece, a gente vive um momento que a Bíblia não tem sido o centro dos cultos. Parece que a Bíblia não tem sido o centro das decisões. Mas que bom que esse livro foi encontrado. E em que período este livro foi encontrado? Eu acho que é legal falar um pouco mais do contexto. Esse livro foi encontrado quando Josias assume a liderança de Judá. Versículo 13 do mesmo capítulo. Ide, consultai ao Senhor por mim. Ou seja, a partir de agora, não tomaremos nenhuma decisão sem antes consultar este livro. A partir de agora, ninguém vai casar sem antes consultar o livro. Senhor, qual é a tua super, hiper, mega, boa, agradável, perfeita, tranquila e vontade favorável para a nossa vida? A partir de agora, ninguém vai fazer um vestibular sem antes perguntar: Senhor, eu consulto o que o Senhor deseja, onde melhor eu posso servir a minha comunidade. Onde? E aí tem tudo aquilo que o Felipe falou. Deus quer participar da nossa vida. Deus quer participar de cada esfera da sociedade, de cada momento da nossa história, de todos os nossos envolvimentos. Deus está muito interessado em participar da nossa história. A partir de agora, não tomemos nenhuma decisão sem antes consultar o Senhor por nós. Que prevaleça agora a vontade do Senhor. Não faremos mais nenhuma canção sem antes olhar na palavra de Deus. Não ousarei pregar nenhuma mensagem sem antes olhar para essa palavra. Não tomaremos nenhuma decisão sem antes consultar essa palavra. E que momento é esse? Eu estou falando de um personagem que era rei. Ou seja, havia um sistema monarquia. Ou seja, quem governa é o rei. Quando ele morre, quem vai assumir o poder é o filho. Então vamos dar uma recuada um pouco. Dê uma olhadinha no capítulo 21. Só para você entender um pouco do contexto em que começa a história de Josias. Você vai entender a relevância dessa história, o significado dessa história, se você entender melhor o contexto. Capítulo 21. Tinha Manassés, antes de Josias, que reinava Manassés. Tinha Manassés quantos anos de idade? Quantos anos ele reina? Pode falar, sem medo. 55 anos. E o capítulo 21, verso 2, vai reportar se ele fez bem ou mal, o que agrada ou que desagrada ao Senhor. Poderia trazer aí o perfil desse rei, Manassés? Mal. Imagine, 55 anos, um país mal liderado, mal governado. Verso 11 diz que Manassés fez essas abominações, sacrificou filhos, construiu altares. Em uma narração paralela a essa, esse texto de Reis narra um período de 500 anos de história. E um texto paralelo a esse, em Crônicas, narra algo mais que esse texto não narra, que até que Manassés fez uma oração, porém essa oração não mudou o comportamento de Manassés. Contudo, ainda foi um péssimo rei. 55 anos, um povo mal liderado. E quando esse rei morre, quem vai assumir o lugar? O filho, verso 19. Quem é o filho de Manassés? Quem? Amon, vem comigo. Quantos anos tinha Amon? Quantos anos ele reina? 2. E aí, para facilitar, como diz algumas pessoas, acham legal, para diminuir a curva do rio, ele foi bom ou mal? Como é que ele liderou? Verso 20. Olha só, o 21 dá para sintetizar a sua biografia. Como é que ele era? Ele fez a mesma coisa que o seu? Resumindo, não foi bom. Está o pai,
tal filho. Só que Amon também morre. E quando Amon morre, quem vai reinar? Josias. Agora pare, pense comigo, 57 anos de história. Péssimos líderes. O que esperar de Josias? O pai flamenguista, o avô vascaíno, para não comprometer São Paulo aqui. Mas tem flamenguista aqui também? Não, né? Não, né? Nem São Paulino também, não, né? Tem. Tudo bem, ninguém é perfeito. Brincadeira. O que esperar de Josias? Você vai entender isso melhor. Eu percebi que temos alguns pais aqui já, que eu acho que já têm filhos adolescentes. Parece que eu já percebi isso. Eles vão entender isso facilmente. Imagine, talvez eu poderia fazer diferente, mas acho que vai ser legal aqui. Eu estou falando com alguém aqui que já tem filhos, adolescentes aí, querendo casar? Tem. Você vai me ajudar a desenhar essa mensagem aqui. Imagine a tua filha: mãe, cadê o pai? Que foi? Fala para o pai que o Jô vem conversar com ele hoje. Como assim, minha filha? O Jô vai conversar com você. Quem é o Jô? Ai, mãe, Josias. E quem é o Josias? Ai, mãe, a gente está se falando. A gente só está se falando, mãe. É muito sério o que ele tem para falar. Como assim muito sério? Você vai entender, mãe. E aí vem o pai. Quem que é ele, minha filha? Filho do Amon, pai. Pai, não acredito. Amon, filho do Manassés? Sim, pai, mas o Jô é diferente. A filha vai falar isso. Ou seja, quando você começa a gostar de alguém, a primeira coisa que o seu pai quer saber: quem é o pai desse indivíduo? E é natural que o pai pergunte: quem é o pai dessa criatura? Quem veio assim levar a minha filha ou meu filho de graça? A minha filha, né? No caso, o Jô vai levar a minha filha. Isso é tenebroso, isso é cabuloso para um pai que criou a menininha ali nos caminhos do Senhor. E o que o pai vai fazer? No outro dia vai numa livraria, compra um livro lá, sei lá, do meu amigo Nelson Júnior. Eu escolhi esperar. Filha, toma esse livro, leia. Eu escolhi esperar. Deus tem alguém mais especial para você, minha filha. Não é hora. Mas eu tenho uma boa notícia para você. É natural essa preocupação de um pai que preocupa com o filho. É muito natural isso. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Quando Josias encontra com o livro da vida, essa palavra de Deus, há um divisor de águas. Há uma mudança de época aqui e agora. E Josias encontra com uma palavra que transforma a sua vida. Uma palavra que de fato interpõe 2 períodos. Essa palavra é a mesma palavra narrada por João. Jesus Cristo, o verbo de Deus. No princípio era o verbo, a palavra encarnou, habitou entre nós. Ela está entre nós. E quando Paulo fala dessa palavra encarnada, ele fala: quem está nessa palavra, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo. E o mais legal é que o texto começa com uma conjunção adversativa, interpõe 2 períodos do texto: antes da palavra e depois da palavra. Antes de Deus e depois de Deus. Antes de Jesus e depois de Jesus. Quando nós encontramos com essa palavra transforma-nos. Mas nós precisamos trazer de fato para que ela seja o centro. Talvez a proposta mais desafiadora seria: paremos de trabalhar com a Bíblia. Deixe a Bíblia trabalhar com você. Legal, quando um professor me falou isso no seminário, eu fiquei maluco. Como assim? Não a gente trabalhar com a Bíblia, mas deixar ela trabalhar. Às vezes a gente tira daqui e coloca aqui, enquanto o princípio deveria ser tirar daqui, colocar aqui, tirar daqui e colocar no coração. Deixe essa palavra moldar, transformar-nos. Deixe essa palavra impactar nossos corações. Deixe a Bíblia trabalhar com você, não você trabalhar com a Bíblia. Deixe ela moldar o seu caráter. Voltemos para essa palavra. E aí, qual foi que encontro foi esse? O que essa palavra gerou no coração? Que palavra foi essa? O que essa palavra? Como é que foi esse encontro de Josias com o Senhor? Capítulo 23, verso 25.
você pudesse ler comigo, eu te convido a ler esse texto. Eu não estou terminando. Mas eu coloquei aqui, acho que vai... Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Capítulo 23, verso 25 diz o seguinte: nem antes dele, nem depois houve alguém que se convertesse. Tem uma versão aí que provavelmente vai dizer que se voltasse para o Senhor, como Josias. E como foi que ele voltou de todo? Olha o texto da Kel aí, de todo, de toda, e conforme a lei de Moisés, ou conforme o entendimento da lei de Moisés. Eis o café que eu disse no começo. Cadê a Alessandra? Tem aí um café? Estava tomando um café, a Alessandra perguntou: nossa, que cheiro delicioso aqui. Obrigado. E que delícia. Café. Esse café é muito legal. Quando a gente toma um café, desperta. Eu viajo bastante. A primeira coisa que eu faço no aeroporto é pedir um café. Eu me lembro que alguns lugares mais caros que outros, quando eu pedi o café, ia tomando já. A mulher falou o preço e eu não devolvi para não passar vergonha. Aí eu ia tomando assim, ela tá sem açúcar. Quanto que é o açúcar? Não é nada não. Então me dê 2 quilos de açúcar, eu devolvo o café. Que café delicioso. O café desperta. Quando você toma um café, você acorda. Eu não sei, tem gente que se tomar café não consegue dormir. É verdade? Eu sou o contrário. Se eu durmo, eu não consigo tomar café. Desculpa, foi mal. Mas que delícia o café desperta, o café acorda a gente. No livro eu conto um pouquinho a história do café, como é que foi a origem do café. Mas é uma coisa muito especial. 600 anos depois dessa palavra, olha o texto: nem antes nem depois de Josias houve alguém que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento da lei de Moisés. 600 anos depois, alguém pergunta para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Jesus, o que você sabe? Conhece os mandamentos? Poxa, claro, Jesus, não perdi um acampamento. Conheço a história de Jesus em flanelógrafo, conheço em data show, em retroprojetor, conheço na NVI, conheço na revista corrigida, conheço na Bíblia da mulher que ora, da mulher que não ora, conheço em todas as versões. Conheço, Jesus, toda essa história. Aí Jesus: muito bem, nota 10. E aí, Jesus, faça isso e viverá. Lucas 10, 28. Então faça isso e viverá. Ou seja, Jesus está falando: experimente esse café e viverá. Não esse café, mas o café que a gente acabou de ler: coração, alma, força e entendimento. O café é legal que proporciona esse encontro, amizade, relacionamento. Mas o café também proporciona um acróstico muito interessante. O acróstico: coração, alma, força e entendimento. Faça isso e viverá. E aí daqui a pouco o cara fala assim: é impossível, Senhor, é impossível. Aí Jesus fala assim: muito bem, gostei do que você falou. Isso é reconhecer que você é limitado. Eu acho legal que essa mesma narração acontece de uma forma bem mais detalhada em Marcos, quando um outro jovem pergunta a mesma coisa para Jesus, e Jesus fala assim: faça isso. E ele fala: isso é impossível. Aí Jesus disse: isso é impossível para você, mas para Deus não é impossível. Eu quero dizer que aquele que nos convida para viver de todo o coração, alma, força e entendimento, é aquele que garante que é possível. Ele nos convida a viver a vida que Ele viveu por nós. Coração, alma, força e entendimento. E vamos pensar aqui nessa última parte dessa palavra. O que seria voltar para Deus de coração, alma, força, entendimento e viver? Então, se viverá, é porque sem esse relacionamento com Deus não tem vida. E qual é o relacionamento que gera vida? É um relacionamento completo. Um relacionamento integral. E se Josias, então, ele volta para Deus, é porque ele estava afastado de Deus. A pergunta é: quando foi que o homem se afastou de Deus? O pecado. Paulo escreve isso em Romanos 3. O salário do pecado é a morte, e todos são destituídos da glória de Deus, ou seja, separados.
E o pecado separou o homem de Deus. O homem virou as costas para Deus no jardim. Isso trouxe consequências. O homem é uma natureza caída. Então todo homem foi afetado, o coração afetado, a alma afetada, o físico foi afetado, o entendimento, o intelecto afetado também. Todo homem afetado. E agora? Quando o homem volta para Deus, a natureza caída ela é restaurada. Não somente a alma, a emoção, como a Kel colocou tão bem aqui. Não só o coração, mas o físico também. Assim como também o entendimento, o homem todo. Se a queda afetou o homem todo, o plano de Deus, a palavra revelada, Jesus Cristo, restaura o homem todo. E isso é muito especial para nós. É isso que traz o poder do Evangelho. É um homem separado de Deus com possibilidade de voltar para Deus. Como? De todo coração. E o que seria voltar para Deus de todo o coração? Como é que nós voltamos para Deus de todo o nosso coração? Alguém já foi aqui na praia? E calma, eu vou terminar a história da praia. Calma, a história da praia. Alguém já foi na praia e já fez aquele desenho assim, ó? Aquele coraçãozinho assim na areia da praia. Quem está rindo é porque já fez. Você faz o coraçãozinho assim e escreve o nome da pessoa assim, ó. Oh, faz assim, oh. Por que você fez isso? Porque o seu coração está cheio de amor. Porque você está pensando em alguém e esse pensamento levou você a fazer algo diferente, algo romântico, algo que, E legal que uma vez uma mulher rejeitada, condenada, ela foi apresentada a Jesus. Jesus, não preciso contar toda a história, e todos estavam com pedras para apedrejar a mulher, e Jesus escreveu na areia. Não sei se vocês recordam desse texto. Por favor, explique em um outro momento para o amigo que você trouxe na igreja pela primeira vez, para que ele entenda toda essa história. E aí Jesus escreve na areia. Eu não sei o que Jesus escreveu, mas quando Jesus escreveu, ele olha, as pessoas jogavam pedras para fora, e ninguém lançou pedra contra a mulher. Jesus pergunta: alguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Eu não sei o que Jesus escreveu, mas o Jesus estava cheio de amor, apaixonado. O coração de Jesus com o coração da mulher, e aquela mulher, o coração dela também volta para o coração de Jesus. Jesus começa a gritar: ei, escrevi seu nome na areia. Brincadeira. Mas Jesus estava cheio de paixão. O coração de Jesus escreve. Não estou trazendo um exegese do texto, só estou tentando conjecturar o contexto, por favor. E isso é muito especial. Quando nós voltamos para alguém de todo o nosso coração, é tão legal. A história que eu compartilho nesse livro para desenhar alguém que volta para Deus de todo o coração é a minha história com a Keila. Eu morei um período aqui em Campinas. Quando eu estudei em Campinas, estava namorando. Eu me lembro que uma família nos convidou para passar o final de semana no litoral de São Paulo. Foi algo muito especial, com a família. E um dia eu fui comprar café da manhã, e foi algo tão legal, porque eu queria impressionar a minha namorada, claro, começando o namoro. Falei, eu vou comprar algo bem legal, vou comprar pão. Estudante não tem dinheiro. Estudante é difícil, é miserável, mas é a vida. E eu falei, agora vai dar tudo certo. E aí eu vou comprar pão, presunto, isás, e vou comprar tudo, e frutas, isás, e vou, e vai ser legal. E aí eu fui comprar pão. Daqui a pouco eu sofri um efeito colateral, uma floricultura. E eu parei na floricultura, eu não vi flores, eu vi a Keila naquilo lá. Eu estava sozinho, mas a Keila. Falei, moça, isso aqui é tipo aquele lance lá que você pega e leva lá e aí você dá para a pessoa, e a pessoa legal, e aí depois eu quero então, e legal, e o cartão também, o cartão é por fora. Como assim? Tem que pagar. Falei, tá bom, vou colocar. E o chocolate também, por fora, tem que pagar, legal, coloca. Detalhe, sem perguntar o preço antes. Tá bom? Eu fiz ali fazendo minhas contas com dedos assim. O que eu teria que abrir mão naqueles dias para pagar aquilo?
E eu comecei a pensar quanto vale quem eu amo. Pode ser, compre. O que isso tem a ver com amar a Deus de todo o coração? A Bíblia sempre reporta histórias para desenhar o amor de Deus com a igreja, do noivo e da noiva. Essa ideia, esposo, marido, noivo e noivo, o amor de Deus com a igreja. Quando eu olhei aquilo, eu lembrei daquilo. Ou seja, quando você está com o seu coração voltado para Deus, por onde você passa, você vai lembrar de Deus. Você vai lembrar dele em algum momento. Você chega lá nos estudos, você está estudando, Jesus chegou, Jesus, tu é muito bem-vindo, vem estudar comigo, eu preciso de ti, você é bem-vindo, eu quero te incluir nos meus estudos, eu estou na academia, eu estou lembrando de Deus, Jesus, eu estou cuidando do meu físico, é para ti, é por ti, você é bem-vindo na minha vida, Jesus, eu estou aqui, na minha profissão, deu certo, bem-vindo, tudo lembra Jesus, onde você estiver lembra Jesus. Primeira coisa, você lembra de Jesus, porque o seu coração está nele. Então, se o seu coração está em Deus, qualquer coisa vai lembrar Deus. Segundo, eu tive que abrir mão de algo. Eu tive que renunciar a algo. Voltar-se para Deus de todo o coração é estar disposto também a abrir mão de algo. Seguir Jesus implica também em algumas renúncias, a começar da nossa própria vontade. E Paulo esmurrava o seu próprio corpo, sacrificava o seu próprio corpo para honrar a sua caminhada com Jesus. Andar com Jesus, sim, implica renúncia, abrir mão de algo. Eu precisei de abrir mão de algumas coisas para que eu pudesse oferecer algo melhor àquilo. Se eu quero oferecer algo melhor para Deus, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Eu falo no atacado, mas Deus fala no varejo. Eu não sei o que você entende que precisa de abrir mão agora. Mas eu estou muito certo que o Espírito Santo, que atua em todos os corações, nos ajuda a entender. Ele mostra algumas coisas em nossas vidas. Olha, não dá para caminhar com Jesus e com isso. Não dá para servir dois senhores. Há de amar um, aborrecer o outro. Eu preciso escolher agora. Eu preciso renunciar a algo. Eu preciso renunciar a alguma coisa. E se eu quero agradar a Jesus, eu preciso renunciar a algumas coisas. Terceiro, eu sabia que a hora que a mulher entregasse as Zazazana, ela iria abrir um sorriso especial que, yes, eu saberia que ela iria ficar feliz. E quando abre a porta, e aí a minha pergunta, quem é aquela, por favor? Aí aquele olhou para mim e deu um sorriso que eu nunca vi em lugar nenhum do mundo, planeta nenhum. Mulher nunca é capaz. Deixa eu ver um sorriso das mulheres aqui, vai lá. Nossa, tá longe, filho. Fraco, mano. Brincadeira. E eu queria ver o sorriso no rosto daquele. Amar a Deus de todo o coração é agradar a Deus. Falar, eu não vou entristecer o Espírito de Deus que habita em mim. Pelo contrário, eu vou alegrar o Senhor. E até porque a alegria dele é a minha força. Eu quero fazer o meu Deus estar feliz, contente comigo. Eu sei que eu sou pecador, não há nada que eu possa fazer. Mas o que eu conseguir fazer, eu vou fazer. Eu sei que somos limitados, no máximo que temos 2 pães e 5 peixes, mas eu vou dar para Deus, porque eu sei que vai ser legal. Eu quero ver o meu Deus feliz. Eu quero agradar aquele que primeiro me alegrou. Eu quero alegrar aquele que me alegrou. E que darei ao Senhor por todos os benefícios. Eu quero fazer algo para o meu Deus e voltar para Deus de todo o coração. É isso. Provérbios capítulo 4, 23 diz, de tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede todas as coisas. E esse encontro marcante de Josias com Deus, um encontro transformador. Mateus 6, 21, onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Se o teu tesouro é Deus, o teu coração está nele. O que há de melhor? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Permita-me, por favor, permita-me ler esse texto no original. No hebraico diz, ou seja, o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Se eu tenho Deus, nada mais me importa, porque Deus é tudo que eu preciso. Deus é tudo para mim, e não há nada que me preencha. O resto é o que o Beto falou, é consequência, porque Deus é tudo que eu preciso. É exatamente isso que Paulo reforça em Filipenses.
tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar necessidade, posso viver em abundância. Isso não me define. O que me define é Deus. Ele me fortalece, quer na abundância, quer na escassez. Deus é tudo o que eu preciso. E ele volta com esse coração totalmente para Deus. E é verdade o que a Kel falou, na maioria das vezes coração e alma são coisas bem próximas. Inclusive no Novo Testamento, na maioria das vezes que Paulo cita a alma, ele está citando as questões, as emoções, os sentimentos. De fato é isso mesmo, Kel. Mas em alguns momentos no Antigo Testamento, a expressão para a alma, em alguns momentos, ela aparece com a expressão nefesh, ou seja, a vida de Deus em nós, o sopro de Deus em nós, ou seja, o possuidor de vida. Nós não tínhamos vida até que Deus sopra nas narinas, ou seja, alma vivente, a alma, o sopro de Deus em nós. Então eu estou falando que alguém volta com coração, com sentimentos, com toda essa alegria, mas também com toda a vida. E eu não sei quanto de vida eu ainda tenho aqui. Eu sei que ela é eterna. Deus colocou no nosso coração anseio pela eternidade, mas eu sei que fisicamente temos um prazo de validade. Você sabe disso? Então o ser humano tem um prazo de validade. Eu não sei quanto tempo nós temos de vida. Em uma entrevista perguntaram ao Rubem Alves: quantos anos você tem? O Rubem Alves: isso é uma pergunta idiota. Deixa eu permitir você fazer uma pergunta idiota para o seu amigo aí. Quantos anos você tem? Pergunta aí. Se você não é muito amigo assim, muda de assunto, fala: presta atenção no pastor Eliseu, volta para cá. Não precisa responder. Rubem Alves falou assim: eu não sei quantos anos eu tenho. A repórter falou: como não, Rubem Alves? Eu sei quantos eu tive, ou quantos eu não tenho mais. Eu tive 75 anos, não tenho mais. Eu tive 80, passaram, eu não tenho mais. Você não tem mais 18 anos, você não tem mais 20, você não tem mais 30, você não tem mais... Eu acho que estou subindo muito, né? Enquanto de jovens. Você teve, esses anos se passaram, você não tem mais. E aí que Paulo chama a atenção: ei, acorda para a vida, mano. Não andeis vacilando assim. Precisa aprender a aproveitar o máximo da vida, remindo os dias, porque os dias são maus. E Tiago fala: de fato é isso aí. É como se você estivesse curtindo a postagem de Paulo e comentando embaixo. Curtiu e disse: a vida realmente é um vapor que aparece e logo se desvanece. Então eu não sei o quanto de tempo eu tenho de vida. Eu preciso voltar para Deus com toda a minha vida, com toda a minha intensidade, porque eu não sei até quando. Com toda a minha alma. Também com todas as minhas forças. Talvez a questão aqui, cabe a gente pensar, quando alguém se preocupa em voltar para Deus com todas as forças, eu acho que é alguém que está também exercitando aquilo que a gente aprende com o jejum. O legal do jejum e oração, não está fora de moda. Se alguém nunca mais tem feito isso, é bom lembrar. Jejum, não para não engordar, não. Jejum espiritual. Não está fora de moda, faz. A gente aprende a dominar o físico também. Ou seja, é o físico que vai lutar contra os desejos mesmo. É a vontade, o físico querendo comer. Você vai lá e passa em frente a um Mac. Você tem uma visão, ele está correndo atrás de você. Você vai, ele está correndo atrás de você. Não, eu não quero agora. Sei lá, pode ser um outro lanche que você queira pensar, mas exercitando, forçando contra as suas próprias vontades, com todas as forças. Eu acho que voltar para Deus é se gastar intensamente também em todas as nossas forças físicas para Deus. E a gente cansa. Somos uma geração que malha, adora corpos saudáveis, sarados,
Mas a pergunta é, por que tudo isso? Por que eu estou fazendo isso? Qual a minha motivação? Se isso está me cansando, se isso está me sugando a alma. Eu trabalho de segunda a sexta, eu já começo segunda sonhando com sexta-feira, porque eu não suporto mais do cansaço. O que está me fazendo cansar? Tem sido algo que tem glorificado a Deus. Por que eu digo isso? Todos os meus esforços podem glorificar a Deus. Todo o meu físico. Se eu trabalho, se eu canso, que seja para a glória de Deus. Valeu a pena cansar. Uau! Valeu a pena cansar por isso. A minha sobrinha, a Beatriz, está com 9 anos de idade. E ela quer virar youtuber. Meu Deus do céu, Jesus. O que você quer, Bia? Tio, a gente vai ter que gravar os vídeos, né? E você vai me ajudar, você tem muitos amigos, você vai compartilhar. Eu quero ser igual ao senhor. Eu falei, tá bom, então vamos gravar amanhã de manhã. Não, amanhã de manhã. Não, tio, amanhã de manhã eu tenho um balé, não vai dar. Então vamos à tarde. Tio, o colégio, eu estudo, né, tio? Então tá bom, na terça pela manhã. Não na segunda, terça pela manhã. Não, tio, e o inglês? Então quarta pela manhã. Ai, tio, é que eu faço artes também. Pô, não sobra. E aí eu vejo uma criança que já cresce cansada. Ah, tio, estou cansado, né, tio? Eu tenho que descansar também. Qual é o dia que você descansa? Acho que é quinta e domingo de manhã. Aí ela, não, tio, domingo de manhã tem escola dominical, tio, não dá. E aí já cansada, sugada. Não estou dizendo, achei legal que o Felipe colocou. Não é que isso está errado, a questão é, eu estou incluindo Deus no meu dia a dia. O Rebanhão, nem todos talvez conheceram aí, mas Janires Rebanhão escreveu uma vez uma coisa interessante. O cristão, para que seja luz, para iluminar, ele tem que ser como uma vela, tem que se gastar. Então meu físico, se eu quero iluminar, eu preciso me gastar, mas por algo que glorifique a Deus. Não cansar inútil, para não chegar no final da vida, inútil foi a minha vida, inútil foi o meu cansaço. Ou quem sabe você vai dizer, cansei, mas valeu a pena, cansaria novamente. Deus foi glorificado com o meu emprego, Deus foi glorificado no meu ministério, valeu a pena levantar de manhã e fazer a vida que eu fiz, toda intensidade, mas valeu porque Deus foi glorificado. O ruim é quando você cansa e Deus não foi glorificado. E é com essa conotação que eu vejo o retorno de um homem afastado de Deus para perto de Deus com todas as suas forças. E ele fala, eu e o meu físico serviremos ao Senhor. Eu e a minha energia, eu e a minha saúde serviremos ao Senhor. Enquanto tem saúde, eu vou gastar para Deus com as minhas forças físicas. E por último, com todo o meu entendimento. Pense comigo se não é mais ou menos assim. Se eu não sei cantar, pregar, começar o culto, levantar as ofertas e dar os avisos, não tem mais nada para fazer na igreja. Hashtag, só que não. Se eu voltei para Deus com toda a minha alma, eu vou descobrir que há muitas maneiras de voltar para Deus. E uma delas é percebendo que eu não volto para Deus agora somente com uma fé alienada, mas com uma fé inteligente. Como alguém que entendeu algo cognitivo. Isso aparece nas narrações de Jesus. Aprendei de mim. Se aprender é porque é algo ensinável. E alguém que tinha uma consciência de vida. E Jesus, quando ele estava entre os doutores, ainda na adolescência, e pergunta, e responde, pergunta, responde. E aí alguém responde, Jesus, tu está sumido aqui, tu está perdido. Jesus desde pequeno já era grande, já sabia de tudo. Eu não estou perdido. Você não sabe que eu vim fazer a vontade do meu Pai? Consciência, vocação, compreensão. Alguém que entendeu o sentido da vida. Alguém que entendeu a razão de viver. A razão da vida, de ter nascido. Por que eu nasci? E aí Jesus nos chama para aprender com Ele. E Paulo aprendeu, porque Paulo fala assim,
quando ele encontra com Jesus, o anjo aparece, a luz aparece para ele no caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos, e aí fala assim: agora o que eu vou fazer? Você vai para tal lugar, vai encontrar tal pessoa, e essa pessoa vai ensinar tudo para você. Então, vida cristã é uma vida que se aprende. Alguém vai me ensinar, alguém vai te ensinar tudo. Eu encontrei com Jesus, agora eu sei tudo, agora eu já tenho uma revelação, já sei de tudo. Não! Alguém vai me ensinar, eu vou caminhar com alguém. E esse Paulo aprendeu. E o que ele aprendeu, ele ensina para Timóteo. E ele fala assim: eu sei em quem eu tenho crido. Se eu sei, eu entendi. E a nossa fé não é um salto no escuro, não é alienada, é um salto para a luz. E Josias volta para Deus com todo o seu intelecto também, com todo o seu entendimento, com aquilo que ele foi capaz de aprender. E seria muito legal se a gente estudasse mesmo, fizesse uma faculdade para a glória de Deus, e que o nosso entendimento fosse para glorificar a Deus. Seria muito legal se todas as nossas descobertas glorificassem a Deus, se a nossa pós-graduação, se o nosso mestrado, se o nosso doutorado voltasse também para Deus, como voltou a nossa alma, todo o meu intelecto. E esse Paulo descobre, Paulo é um intelecto. Um dos livros que eu li do Nietzsche, o Nietzsche dá um fora terrível. O Nietzsche fala o seguinte: que Jesus não era inteligente, que a sorte de Jesus era Paulo, que Paulo era inteligente. Mas Nietzsche não era inteligente. Ele fala que Paulo é inteligente e nega a inteligência de Jesus. E como pode alguém negar a inteligência de Jesus, reverenciar a inteligência de Paulo e não atentar para o que Paulo, inteligente, disse em Romanos 11:33? Ó, a profundidade das riquezas, tanta sabedoria como consciência. Para! Se o próprio Paulo abriu mão da sua inteligência, seu entendimento, para referenciar a inteligência de Jesus, de Deus, como pode o ser humano também não entender esse Deus tão grande? E todo o intelecto de Paulo cresce a sua admiração por Deus. E Paulo em um momento fala assim: legal, valeu a pena ler, estudar, traga no final da sua vida, lá em Timóteo 4, 2 Timóteo 4, traga para mim todos os livros. Eu tenho muitos livros, tenho um pergaminho, tenho os livros, tragam. Eu nasci lendo, quero morrer lendo. Traga os meus livros. Alguém que valorizou o conhecimento, e que esse conhecimento de Paulo cada vez o aproximava de Deus. Seria legal que a nossa geração, quanto mais envolver nesse mundo acadêmico, maior fosse a sua admiração por Deus. Acho que é Crônica de Nárnia. C.S. Lewis narra isso muito bem, e aparece também nas cenas do seu filme, quando Lucy tem aquela experiência em Nárnia, vai embora, e ela volta depois de muitos anos, acho que uns 3 anos, ela entra em Nárnia, naquele lugar, uau, e ela encontra Asla, ou seja, Jesus, e ela olha para Asla e diz: uau, Asla, como você cresceu, como você é diferente. E aí Asla olha para Lucy e diz: não, eu continuo mesmo, você que cresceu. Quanto mais nós crescemos, mais aumenta a nossa visão de Deus, nosso conhecimento, a nossa admiração. Seria bom que nós voltássemos para Deus com todo o nosso entendimento, com todo o nosso intelecto. E esse líder, Josias, que volta para Deus, ele começa a engrandecer, exaltar o nome do Senhor. E ele fala: não mais nós, mas prevaleça a palavra de Deus. A minha maior altura que um ser humano possa chegar é humilhando nos pés do Todo-Poderoso. E quando a gente não é capaz de entender, cantar a velha canção que cantava o poeta Davi: cale-se diante dele toda a terra, dobre o joelho e erga as mãos, sabeis que o Senhor é Deus. Ele é Deus. Esse encontro, coração, alma, força, entendimento, que transforma toda uma comunidade. Eu te convido a voltar para Deus de todo o coração, toda a alma. Eu tenho aqui 2 copos. Qual é a diferença de um copo para o outro? Um está cheio, está vazio, um tem. E o outro, algumas pessoas experimentaram esse café.
Algumas pessoas têm cheiro de café. Algumas pessoas têm vida. Porque o próprio Jesus diz: faça isso e viverá. Experimente esse relacionamento café, coração, alma, força, entendimento e viverá. Fora disso não há vida. Mas é muito comum encontrar gente assim. Talvez eu estou falando com alguém aqui que experimentou esse café, está vibrando com essa palavra e fortalecendo mais. Mas talvez eu estou falando com alguém que se sente assim, vazio. Eu quero dizer que Deus está muito interessado em tomar um café com você. Deus está muito interessado em chamar você para esse café, esse relacionamento de comunhão, essa intimidade de coração, alma, força, entendimento. Eu diria que é o mais fascinante projeto de vida. Mas a diferença também não é somente como que um está cheio, o outro está vazio, é mais como nós reagimos diante das sessões. Não tem vida sem café. Por isso que muitas pessoas são destruídas facilmente. Sem café não tem vida. Mas se você experimentar o café, viverá. Experimente o café. Abre parênteses, parabéns pelo copo, pastor. Uma vez fiz isso em uma igreja, começou a pingar. Está dando melhor para Deus. Fiquei preocupado porque tem igreja que E aí eu falei: e agora, Deus, está pingando? Não tem problema não. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando nós experimentamos o café, acontece com você. Tem vida, faça isso e viverá. E se morrer, não morre, passa da morte para a vida. A promessa de Deus. Experimente esse café. Experimente esse calor de Deus. Experimente esse calor. Eu queria orar por você que entrou aqui nessa noite. E como eu desejo esse café com Deus. Você sabia que eis que estou à porta e bato, e desejo tanto tomar com você um café, ceiar com você, ou seja, tomar um café com você, não sentar na mesa, eu com você, você comigo, nós. Eu quero tanto tomar um café com você. Talvez eu estou falando com alguém aqui que há muito tempo experimentou esse café, mas agora se sente como Josias, distante de Deus, e percebe uma necessidade de voltar para Deus. O melhor é que, quando no final, outra coisa que eu compartilho no livro é que esse café também, além de proporcionar tantas coisas legais, relacionamentos, amizades, acrósticos, a degustação do café em si, eu descobri que dá para fazer também perfume com o nome café. Eu encontrei no Uruguai um perfume chamado café. Eu falei: eu vou comprar porque café me lembra Jesus, coração, alma, força e entendimento. Coração, alma, força e entendimento. E a Bíblia diz que faça isso e viverá, ou seja, deixe exalar os frutos de Deus em você, os frutos da salvação em você. Deixe exalar. Café também exala. Café deixa cheiro. Quando você chegar lá na faculdade, alguém vai ver, um cheiro diferente. Não é o perfume comum, é o café de Deus. E se você deseja por essa vida, fique em pé, igreja, vamos orar. Eu achei muito legal, quem sabe aquela canção, Jesus, o centro da vida, do universo. Achei tão legal. A gente cantou aquela canção, colocou ela bem suave agora. De repente você quer convidar Jesus para ser o centro da sua vida. Eu acho que esse é o melhor momento. Convida a igreja para orar. Curve a cabeça agora. Poxa, que legal. Jesus nos convidando para tomar um café com